Olá, sejam bem-vindos. Vamos continuar a leitura do nosso A Conquista Psicológica do Mal. Estamos na parte dos 4 romances do ciclo do Rei Arthur, na parte do Cavaleiro Gawain, o terceiro episódio e último referente ao Cavaleiro Gawain. Essa é uma história que, segundo nos informa o Seymour, tem a sua versão mais antiga num poema do século XVI, um manuscrito do século XVI, que é intitulado O Casamento de Sir Gawain e Dama Ragnell. É de fato um poema, tudo isso aqui foi escrito em versos. Ele inclusive transcreve partes desses versos no livro. E parece que sofreu várias outras interpretações, várias outras versões na história. Como em geral tudo do mito do Rei Arthur. É muito difícil que uma história tenha uma única versão, às vezes com diferenças até significativas. Mas essa é a fonte mais antiga. Conta-se que uma ocasião, o Rei Arthur saiu com seus cavaleiros em caça. E quando ele saía para a caça, saía apenas com arco e flecha para abater a presa e um facão para depois tratar a caça para levá-la para casa. Não estava armado para uma batalha. E ele, correndo atrás de um veado, se afastou significativamente dos seus cavaleiros, ficou sozinho. E quando ele consegue abater o animal que vai para tratar a sua caça, surge diante dele um grande homem, um grande cavaleiro, grande no sentido de estatura física, forte, que diz que finalmente tinha tido uma oportunidade para se vingar do rei Arthur, por uma desfeita que ele teria sofrido do rei. Mais tarde vamos saber que eram algumas terras que pertenciam a ele, que teriam, por alguma razão, sido desapropriadas pelo rei Arthur e dadas a Gawain. Então esse homem aparece e o rei Arthur jamais o havia visto, não lembrava dele, pergunta qual é o seu nome. Ele diz Gromer Somer Jurre e diz que iria se vingar e iria matar o rei Arthur naquele mesmo momento. Arthur mais do que automaticamente diz, isso será uma desonra para você, porque você está armado para o combate. Eu estou totalmente desarmado, estou preparado para caça e não para combate. Se você fizer isso, vai imprimir uma morte indigna ao seu oponente. Isso não é próprio de um cavaleiro. E o homem se assusta com isso, porque realmente era verdade o que o rei dizia. Ele diz o seguinte: tá certo, eu vou dar uma oportunidade para você. Você vai voltar para o seu castelo e vai procurar a resposta a uma pergunta. O que as mulheres mais desejam? Você tem 1 ano para achar uma resposta a essa pergunta. Se você, achando ou não, você comparece a esse local como você está hoje, daqui a 1 ano, vestido com roupas de caçador, com armas de caçador, e vai me dar as respostas que você obteve. Se encontrar a resposta correta, a sua vida será poupada. Se não, você será morto aqui. Essa será a minha oportunidade. E os dois se afastam, e o cavaleiro, muito confiante de que o rei Arthur nunca encontraria a resposta, sai muito confiante, e o rei Arthur sai bastante abalado, imaginando o que ele poderia fazer para escapar de um destino tão implacável. Quando ele chega, o primeiro cavaleiro que ele encontra é o seu sobrinho Gawain. Ele conta tudo o que aconteceu. Gawain, mais do que rapidamente, diz: olha, não vai acontecer isso, rei. Nós vamos sair os dois, cada um para uma direção, perguntando a todas as pessoas que nós encontrarmos. Cada um vai compilar todas as respostas que encontrar. Todos que passarem pelo nosso caminho, nós perguntaremos: o que as mulheres mais desejam? E com certeza, depois de uma longa viagem, nós teremos inúmeras respostas e uma delas será certa. Não desanime, isso não vai ser difícil. E assim foi feito. Arthur concordou, ele vai numa direção, Gawain em outra, perguntando a todas as pessoas que encontram pelo caminho o que as mulheres mais desejam e vão anotando todas as respostas. Depois de vários meses se encontram e Arthur se mostra um pouco inseguro. Bom, tem muitas respostas aqui. Alguns disseram que a mulher mais deseja ser tomada nos braços por um homem apaixonado, outras dizem que o que elas mais desejam é serem amadas, enfim, muitas respostas. Mas será que é isso mesmo? Será que a gente encontrou a resposta? E Arthur, muito ainda na dúvida, sai, se afasta um pouco, vai até a floresta cavalgando, imaginando se ali haveria a resposta desejada pelo tal cavaleiro, quando de repente ele encontra uma mulher, montada num cavalo muito garboso, mas ela mesma um monstro. Ele olha e tem até dúvidas que se trate de um ser humano, porque uma bruxa monstruosa.
tinha dentes enormes, como os de um javali, um virado para baixo, outro virado para cima, a boca cheia de cerdas, os olhos, o nariz, tudo monstruoso, tudo deformado, era como um bicho. E essa mulher, que o assusta a princípio, pergunta para ele: Majestade, conseguiu a resposta para que vai salvar a sua vida? Ele fica um pouco surpreso. Bom, você sabe desse enigma? Sim, sei. E sei também que esse caderno que você e seu sobrinho têm preenchido não tem nenhuma resposta correta. A única pessoa que sabe a resposta correta sou eu. Ele: então você me conta. Eu disse: mas tem um preço isso. Eu lhe conto se você me prometer a mão em casamento do seu sobrinho Gawain. Eu quero que ele se case comigo. Arthur assusta por tamanha loucura, né? Gawain era um cavaleiro cuja mão era tremendamente aspirada no reino, era jovem, era belo, era corajoso. Ele diz: olha, eu não posso assumir um compromisso como esse, não posso assumir um compromisso de casamento pelo meu sobrinho, preciso falar com ele. Aí a bruxa combina: tá certo, fale com ele e volte aqui. Arthur procura Gawain, o encontra, conta o que ocorreu e o cavaleiro não pensa duas vezes. Na sua nobreza e amor pelo seu rei, ele diz: com certeza, pode se comprometer. Se essa mulher salvar a sua vida, eu me casarei com ela. Que assim fica combinado. Rei Arthur volta e a bruxa diz: se essa resposta não salvar a sua vida, eu abro mão do pacto de casamento. E diz a ele: o que as mulheres mais desejam é a soberania. A soberania para decidir a sua própria vida, a soberania para poder escrever os seus próprios destinos, a soberania é o dom mais aspirado pelas mulheres. Rei Arthur pega essa resposta, vai ao encontro, então, do cavaleiro, já se aproximava a época, e chega lá e entrega a ele os 2 cadernos. Vejamos o que você tem aí, rei. Entrega os 2 cadernos para ele na esperança de que a resposta correta estivesse em nenhum deles e o pacto com a bruxa não necessitasse ser cumprido. O gigante lê tudo que está ali, o grande cavaleiro lê tudo que estava ali e diz: ah, você está perdido, perdeu sua vida, não tem nada correto aqui. Ele diz: não, espera, eu ainda tenho uma resposta. Qual é a sua resposta? O que as mulheres mais desejam é a soberania. E aí o grande cavaleiro fica muito irado, muito colérico e diz a ele: só pode ter sido aquela maldita bruxa Ragnell que te contou isso. Maldita seja ela. E sai louco por ter perdido a oportunidade de vingar-se do rei Arthur. O rei Arthur volta muito abatido, porque teria que concluir o seu pacto, encontra com a bruxa e diz: agora então eu conquistei o meu direito, eu salvei a vossa vida. Agora eu vou acompanhá-lo até o reino, para que se faça o meu casamento com o cavaleiro Gawain. E o rei Arthur entra no reino acompanhado por aquela bruxa horrenda, todas as pessoas vão às portas para olhar porque ela era assustadora, e ninguém acredita que aquilo seja um ser humano, de tão grotesca que ela era. Marcam o casamento e, contrariamente ao que a rainha Guinevere sugere, a bruxa não aceita um casamento discreto para poucas pessoas, exige que se faça uma cerimônia para várias pessoas, que todo o reino seja convidado, e assim é feito o casamento. E as pessoas lamentam terrivelmente o destino do pobre cavaleiro Gawain. E ele, com toda a nobreza, cumpre aquilo que tinha se proposto. Casa-se com ela, recolhem-se os 2 durante as festividades, ela se comporta como se fosse um bicho, o que ainda o envergonha mais. Mas aí os 2 se recolhem para as núpcias. Já deitados na sua cama, Gawain virado para a beira da cama, tentando tomar coragem para o que ele tinha que fazer, a bruxa fala para ele numa voz muito suave: cavaleiro, seja gentil. Uma vez que você se dispôs a casar comigo, cumpra com seus deveres nupciais, me dê pelo menos um beijo. E Gawain diz: sim, com certeza, eu farei isso e muito mais. Ele honrava sua palavra e não voltaria atrás. Quando ele se vira para ela, ele leva um grande susto, porque o que havia do lado dele era a mulher mais bela que ele já havia conhecido em toda a sua vida, uma esplêndida jovem de cabelos dourados. Ele diz: quem é você? E ela explica: eu sou uma donzela que fui enfeitiçada pela minha própria madrasta, que me transformou naquele bicho horrível. Eu teria que ser amada, eu teria que ser desposada por um dos melhores cavaleiros do mundo, para que eu pudesse voltar à minha forma original. E o nosso casamento me resgatou. Agora tem um detalhe: eu não posso ficar com essa forma o tempo todo. Então eu te mostro e você decide o que é melhor para você, meu esposo. Eu posso ficar bela dessa forma durante o dia e monstruosa à noite,
Ou o contrário, eu posso ficar monstruosa durante o dia e bela à noite. Essa é a sua escolha, o que você prefere? Gawain para e pensa nas duas alternativas, estar com ela à noite bela ou estar com ela durante o dia bela, e diz: olha, eu não sei o que decidir, todas as duas têm as suas desvantagens. Eu deixo que você decida, minha querida esposa. Decida o que você considera melhor. E ela sorri e diz: felizmente foi quebrado o meu encanto. Agora eu posso ser bela durante todo o tempo, porque você me deu a soberania e deixou fazer minhas próprias escolhas. E nisso os dois ficam tremendamente felizes. Amanhece o outro dia, chega meio-dia e o rei Arthur se preocupa. Será que Gawain ainda está vivo? Será que ele sobreviveu? Não terá a bruxa envenenado o meu sobrinho? E preocupa-se porque ele não sai do quarto nupcial, resolve bater a porta. Bate a porta e pergunta: Gawain, você ainda está aí? Como você está? Você está vivo? E Gawain responde: em breve eu abro a porta, estou vivo e feliz. E aí ele vem à porta com a sua esposa. Qual não é a surpresa de Arthur quando vê ao lado do seu sobrinho uma belíssima dama de longos cabelos dourados, que havia conquistado para si a soberania. E os dois agora seriam felizes para sempre. Essa é uma história muito interessante com múltiplos significados. É evidente que, em se tratando de algo do mito do rei Arthur, não poderia ser diferente. Uma das coisas que a gente percebe, como primeiro elemento, é quando nós nos dedicamos com compromisso e amor a qualquer função, por muito árdua ou asquerosa ou repugnante que ela possa parecer, ao nos dedicarmos com o coração àquilo, revela-se a sua face mais bela. Quando agimos por dever e nos empenhamos naquilo que nos corresponde, ainda que tenhamos grande rechaço por isso, quando cumprimos com isso, com honradez, qualquer coisa nos mostra a sua face mais bela. E tudo no universo tem uma face mais bela. Uma segunda coisa que a gente pode perceber é o quanto as pessoas, todos os homens e mulheres que foram entrevistados, sobretudo as mulheres, como não sabemos em profundidade o que nos falta, o que realmente desejamos, o que realmente seria importante para nós. Nenhuma mulher do reino foi capaz de perceber o que era o grande vácuo, a grande falta, a grande carência que estava na vida delas. E o grande cavaleiro, que se opõe ao rei Arthur, sabia disso. Ninguém se conhece tão bem assim a ponto de saber o que proporciona a sua felicidade. Vocês não acham curioso isso? Isso é muito atual. Porque, na verdade, se você perguntar a si próprio o que das coisas que faço me deixa mais feliz, não vai saber. Num determinado momento vai ter que fechar os olhos e procurar quando na sua vida você realmente foi feliz. E vai perceber que certas coisas que faz achando que são diversão são um mero protocolo massificado. Faz o que todo mundo faz. Cumpre um script apropriado à sua idade, mas faz porque todos fazem e não encontra grande satisfação naquilo. Uma ocasião tive a experiência de perguntar a mim mesmo o que mais me fazia feliz. E ao fechar os olhos e procurar no meu dia, encontrar um momento que eu jamais imaginaria que seria aquilo. Um momento em que eu mexia na terra plantando uma plantinha, uma muda de roseira. E eu senti que aquele tinha sido um momento de muita plenitude, mas eu não tinha sequer consciência de quando eu era feliz. Tamanha massificação. Eu cumpria com determinados protocolos de lazer que simplesmente eram para mim uma obrigação a mais, fastidiosa, cansativa, que não me fazia feliz, mas todo mundo fazia, meus amigos iam, e acabava não sabendo nem o que me divertia, nem o que era bom para mim, tamanho desconhecimento que temos de nós mesmos. Onde andaram seus pensamentos hoje? Quem saberia dizer o que pensou ao longo do dia de hoje? Foi crítico? Foi mórbido? Teve um foco mórbido em relação às coisas? Viu o pior das coisas? Perceba que você tem dificuldade de saber se em algum momento sua mente passou por aí. Temos um autoconhecimento muito superficial. Nenhuma mulher do reino sabia que o que lhe completava era a soberania. Um outro elemento importantíssimo que nós podemos ver nisso é que não é o feminino só no sentido do homem e mulher, masculino e feminino, mas a polaridade masculina e feminina dentro de nós. Nós somos seres hoje, humanidade, seres tremendamente racionalistas. E toda essa parte intuitiva, simbólica, emotiva, todo esse aspecto que
no simbolismo do masculino e feminino está mais associada ao feminino, de uma certa maneira foi menosprezada, foi diminuída, foi calada dentro de nós. Então, demos soberania à razão, somos racionalistas e materialistas. Mas essa voz do feminino dentro de nós é fundamental. Sem o feminino, o ser humano se desumaniza. Sem o feminino, ele não é capaz de entender o mistério da maternidade, não só a maternidade de uma criança humana, mas a maternidade, por exemplo, da mãe natureza. Ele é indiferente em relação à natureza. Ele é incapaz de perceber a necessidade da beleza. Ele faz as coisas muito ligadas só à sua utilidade, mais ao aspecto utilitário do que ao estético. Tudo é muito quadrado, tudo é muito simplório, simplista, superficial, apenas utilitário, quando se poda em nós o aspecto feminino. E o mundo que nós vivemos, nós podemos dizer que poda. Homens e mulheres podam muito em si o aspecto feminino, não dão ao feminino a soberania que ele merece. Só tem em nós soberania a razão. E por último, podemos perceber, em relação a Ragnell, como é que ela consegue integrar esse monstro dela dentro dela. Ela conhece profundamente, desce aos subterrâneos da sua consciência, percebe esse monstro, é capaz de convertê-lo em luz. Ela consegue ser luminosa dia e noite. Entenda esse mistério do dia e noite. Dia e noite para nós é como que o consciente e a inconsciência, os porões da consciência, onde vive o nosso monstrinho, Agnel, onde somos egoístas, onde somos bestiais, onde somos puramente instintivos, onde somos vulgares. Ela tem que descer, vivenciar esse monstruoso e conquistar a soberania para iluminar os porões da sua consciência e ter então luz, tanto no seu aspecto somático, animalesco, conseguir domar todas essas forças, quanto no seu aspecto luminoso, diurno, consciente. Ela concilia os dois mundos e tem luz em ambos. O autoconhecimento, um pouco daquilo que os alquimistas chamavam de obra em negro. Descer aos porões da consciência e lançar luz aí. Conhecer quem somos e converter os nossos monstrinhos em seres luminosos. Conquistar luz, noite e dia. Então vocês percebem que são várias facetas. Como tudo que está nesse livro, todos os contos, tem várias facetas através das quais podemos ver não simplesmente a ideia da soberania feminina, que em si já tem um valor, mas a soberania de tudo que no universo tem a polaridade feminina e que num momento muito utilitarista é relegado a um segundo plano. Espero que reflitam sobre isso. O que eu quero ensinar para vocês é que não vejam simplesmente as coisas, vejam através das coisas. Através de todas as coisas você pode enxergar uma ideia. E essa ideia pode ter múltiplas aplicações na sua vida. Não se restringam a aparências. A vida é simbólica. Quando entendemos histórias como essa, não entendemos apenas histórias. Começamos a aprender a falar a língua da vida e podemos entender a nossa própria história. Espero que esteja sendo uma aventura de reflexão frutífera para você, que te ajude a fazer crescer e que te ajude a ser um referencial de crescimento. Muito obrigada.